Boa noite a todos. O Fernando já me apresentou, eu sou a Miriam, sou voluntária aqui da casa e mais uma vez nós estamos aqui todos juntos para podermos refletir sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de qualquer coisa, vamos nos preparar para que assim nós consigamos estar nessa sintonia, estar aqui de corpo e de pensamento, deixando lá fora as nossas preocupações e sentindo todas essas energias, todos esses fluidos tão benéficos que o plano espiritual preparou todo esse ambiente para nos receber. Então, para tanto, se possível for, fechemos os nossos olhos, essas janelinhas que nos remetem ao mundo exterior. Vamos respirando profundamente, tranquilizando assim a nossa mente, os nossos pensamentos, nos conectando com o nosso anjo de guarda, esse nosso companheiro que nos acompanha desde o nosso nascimento. Vamos nos aproximando de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, essa doce e meiga mãe. Peçamos a ela neste momento que possa nos envolver com o seu manto de proteção, de luz e de amparo, confortando-nos nas nossas necessidades, que possa nos colocar em seu colo de mãe, sentirmos assim todo o seu carinho e amor incondicional. Junto com Maria, nos aproximemos neste momento de Jesus, o nosso irmão maior, o nosso exemplo, aquele que nos concedeu o seu Evangelho de luz, os seus ensinamentos, seus exemplos e ações, essas regras seguras para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E junto com todos esses nossos irmãos, vamos nos aproximando de Deus, o nosso Pai, esse Pai de infinito amor e bondade, que nos concede o dom da vida, a presente encarnação. E diante deste Pai, nós vamos proferir a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Quem está vindo? Sejam bem-vindos. E todos aqueles que costumeiramente estão conosco, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, que todos possam ser sempre bem-vindos nesta casa de caridade, nesse pronto-socorro espiritual. Como nós já dissemos lá no início, nós aproveitamos esses momentos que aqui estamos reunidos, sempre abordado um tema do Evangelho, um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse Evangelho redivivo, o Evangelho de Jesus. E hoje não é diferente. Hoje nós vamos abordar um tema, a preleção da noite de hoje, para que nós consigamos refletir, é sobre céu e inferno e falarmos um pouquinho também da salvação da alma. Nós vamos encontrar em 2 capítulos o assunto referente a esse tema. Lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo, e também lá no capítulo 5, os capítulos são vastos,
o maior ainda é o 5. Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos começar a nossa reflexão com um trecho deste capítulo 2, que fala assim, é uma passagem de João, no capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Meu reino não é deste mundo. Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou, você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda não é aqui. E Pilatos lhe perguntou, então você é rei? E Jesus lhe respondeu, você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. Então Jesus aqui está falando da vida futura. Jesus aqui, por estas palavras, diz claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. Em todas as oportunidades, ele se refere a esse grande princípio. Sem a vida futura, a maioria de seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser. Muitos não entenderam o que Jesus falou e acharam que ele só estava se referindo à vida presente, por não acreditarem na continuação da vida após a morte. Não conseguiam entender a vida futura, achando até mesmo ingênuas as suas palavras. Quando se acredita na vida futura, tem-se a certeza de que a vida continua após a morte. Está aqui no item 5 deste mesmo capítulo do Evangelho. Por que nós começamos com essa introdução? Porque nós estamos falando aqui da salvação da alma, nós estamos falando aqui do céu e do inferno. Nós sabemos que nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. Obviamente, ouvimos muitas vezes aqui na nossa casa ouvimos falar que nós estamos passando por um processo de transição deste mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Na realidade, o mundo não vai ser regenerado. Na realidade, somos nós que habitamos este planeta é que precisamos ou fazermos forças para nos regenerar. Então, hoje o tema fala de salvação da alma, nós começamos a imaginar o que se trata esta salvação da alma. Nós fomos criados com o DNA divino, ou seja, Deus é o nosso autor. Como nosso autor, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos deu o livre-arbítrio. Nascemos ignorantes, mas perfeitos. Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós procuremos fazer sempre o melhor na presente encarnação, que é uma dádiva, mais uma oportunidade que nós temos para aprendermos, para crescermos espiritualmente falando, para evoluirmos. E nos deu, além do livre-arbítrio, com o livre-arbítrio nós conseguimos aprendermos a saber, a diferenciar o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o não certo. Mas, infelizmente, ainda, muitos de nós temos essa dificuldade de entender o que é o livre-arbítrio. São as escolhas que nós fazemos no próprio dia a dia. São as escolhas que permeiam a nossa jornada. Às vezes não são escolhas, as regras do bem viver, salutares para o nosso crescimento. Às vezes temos a sensibilidade de saber que o nosso livre-arbítrio nos conduz
para situações conflitantes para conosco mesmo, para o nosso crescimento, as escolhas que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio. Então, quando nós pensamos que esta vida que nós temos aqui nesse planeta é uma vida passageira, e quando nós acreditamos nessa vida futura, então esta bagagem que hoje nós estamos constituindo com a presente encarnação, é esta bagagem que vai nos conceder a oportunidade de, quando deixarmos o nosso corpo físico, quando o nosso espírito se desprender do nosso corpo físico, quais são, eventualmente, nesta bagagem, as melhores intenções, o nosso crescimento, as nossas boas ações que colocamos nessa nossa bagagem. Então, salvação da alma é exatamente isso. Se nós, no dia a dia, nós estamos preocupados com esta bagagem, se nós de fato estamos percebendo a necessidade de colocar nessa bagagem o nosso melhor, aproveitando as oportunidades que nos são concedidas no nosso dia a dia, de nos melhorarmos, de lutar para que de fato nós consigamos caminhar de uma maneira melhor, mais tranquila e mais amena. E aí alguém pode estar pensando assim: o que tem a ver o céu e o inferno com a salvação da nossa alma? O céu e o inferno não é um lugar que, infelizmente, muitos de nós acreditamos ser um local lá no céu onde nós vamos chegar e vamos tocar harpa, vamos descansar. Ou o inferno é um lugar onde muitas labaredas de fogo vão estar. Na realidade, céu e inferno é uma condição que nós temos ou de alimentar, ou de fazer prosperar o nosso céu dentro de nós, ou alimentar o nosso inferno. Então, o que permeia de fato este céu e este inferno, na realidade, nada mais é do que as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas formas de conduzir o nosso dia a dia, a partir do momento que temos esta oportunidade dessa nova encarnação, a partir do momento que nós temos o presente, que é a nossa vida atual. Para que nós consigamos, de fato, fazer com que essa nossa jornada ela se paute por uma eficácia maior, nós precisamos ter o autoconhecimento. Precisamos nos olhar, precisamos nos observar, precisamos observar o outro também, acolhendo as suas necessidades, auxiliando naquilo que for possível, porque nesta troca nós também crescemos, nesta troca nós também temos condições de nos melhorarmos. O autoconhecimento nos leva a saber, na verdade, quem somos, quais os defeitos que ainda temos que combater em nós. É a única maneira de sermos pessoas melhores. Para sermos pessoas melhores, muitas atitudes que ainda temos precisam ser mudadas. E mudando a nossa maneira de olhar o outro também. Temos, infelizmente, um crivo que possibilita-nos sempre olhar para o outro e às vezes não olhamos para as nossas mazelas, para os nossos defeitos e apontamos com muita facilidade o defeito do outro. Como nós dissemos há pouco, é nesse caminhar de estarmos juntos com quem quer que seja, com os nossos familiares, lá no ambiente profissional, é que nós, nos locais onde nos deslocamos no nosso dia a dia, é que nós vamos ter a oportunidade do aprendizado. E aí temos condições de nos observar diante das situações que nos cercam, como é a nossa postura, como o nosso autoconhecimento está sendo efetuado ou não, na medida das nossas necessidades. Para tanto, não devemos de nos esquecer que nós temos um roteiro.
E esse roteiro é o Evangelho de Jesus, porque ele nos aponta todas as condições necessárias. Quando utilizamos esse roteiro, nós vamos observar que, se começarmos a prestar atenção nos seus ensinamentos, eles despertam em nós uma curiosidade maior, um entendimento maior e nos possibilita a tranquilidade, a paz que é do céu. Este céu que nós criamos dentro de nós. Ou o inferno. Porque, à medida que nós nos conhecemos, nós vemos também que, às vezes, temos remorso daquilo que fizemos, daquilo que deixamos de fazer, daquilo que nós tivemos a oportunidade de fazer, não o bem para nós somente, mas para aquele que está ao nosso redor. Então, todas essas nuances do nosso dia a dia nos convidam, de fato, para que nós tenhamos condições de nos autoconhecer. E buscando esse entendimento, nós estamos nos preparando para, de fato, fazer com que o céu se estabeleça dentro dos nossos pensamentos e sentimentos. Lembrando também que nós, lá no início, nós estávamos falando que nós temos o DNA divino. Deus é o nosso autor. Ele nunca nos abandonou e ainda nos trouxe o seu Filho para que, junto de nós, pudesse termos ele como exemplo, embora há 2024 anos ainda lutamos para seguir os seus exemplos, mas que estão sempre disponíveis à nossa disposição para que este farol, esta luz, que é a luz dos seus ensinamentos, possam tocar os nossos corações e nos fazermos assim pessoas melhores, pessoas diferentes, com um olhar mais amoroso, com um sentimento melhor, fazer florescer de fato o homem novo, deixar aquele homem velho e fazer a transformação para o homem novo. Mas tudo é propício para que mantenhamos as nossas mesmas opiniões, as mesmas condutas. Isso é fácil. Nós precisamos dar o primeiro passo. Consecutivamente daremos o segundo, o terceiro e assim por diante. Que precisamos ser proativos. Precisamos, sim, termos consciência que nós não estamos aqui a passeio e aproveitar este momento para crescermos. Este proativo é ter a iniciativa de dar o primeiro passo, de nos enxergarmos como de fato somos e assim sabemos que nós temos muitas e muitas oportunidades de nos melhorarmos, de crescermos, de fazer com que o nosso espírito de fato evolua. Jesus o tempo todo nos falou sobre sermos humildes e caridosos. Seu Evangelho fala disso o tempo inteiro. E ele combate nesse Evangelho também o orgulho e o egoísmo. Que é isso que nos leva a nos iludirmos e muitas vezes nos desviarmos do nosso caminho do bem. Porque, como dissemos no início, nós sabemos que estamos fazendo alguma coisa errada e continuamos a fazer porque o prazer momentâneo nos seduz. Esquecemos a ética, esquecemos o que é certo, esquecemos que o outro tem tanto direito quanto nós, passamos por cima porque queremos que os nossos desejos sejam satisfeitos. A única maneira de fato, de sermos salvos, salvarmos a nossa alma é seguir o caminho certo, ou seja, é mudar as nossas atitudes. Acreditar em Deus, acreditar em Jesus é ótimo. Mas não basta só isso. Não basta só isso porque muitos de nós seguem vários rituais da Igreja Católica, das casas espíritas, dos templos evangélicos, mas só seguem. Não dão um primeiro passo para a melhoria e para o crescimento. Não aplicam o Evangelho. Muitos de nós ainda temos dificuldades até em aceitar o Evangelho de Jesus, até de abrir a primeira página e ver quantos exemplos de bem-estar, de equilíbrio, de mudança de atitude, de crescimento ele nos oferece.
Lembra da história de Zaqueu? Zaqueu, ele seguia Jesus, ele era um homem de estatura baixa, pequeno, e no determinado momento, quando Jesus fazia um percurso e todos o seguiam, para que ele pudesse ser visto, ele subiu numa árvore. E foi neste momento que Jesus teve a oportunidade de convidá-lo para que Jesus pernoitasse na sua casa. E diante deste algo que aconteceu com Zaqueu, acreditando sim nessas palavras de Jesus, ele achava que ainda precisava aprender muito, mas que já tinha aprendido algo. E Jesus sempre falava para ele que ainda não era o que se esperava dele, mas de uma forma muito amorosa. Jesus, há uma passagem no Evangelho que diz que Zaqueu dizia muito a Jesus que queria salvar sua alma. Queria este reino que Jesus tanto falava, que meu reino não é deste mundo. Jesus olhava para ele e dizia: falta algo ainda, Zaqueu. Até que Zaqueu entendeu que era ele se dispor a mudar, a transformar-se em outra pessoa, numa pessoa melhor. Quer dizer, deixar os vícios do passado e ter uma renovação espiritual. Salvar a nossa alma. A doutrina espírita nos explica que quando nós morremos, o nosso corpo físico morre, mas o nosso espírito não, ele é eterno. Permanece, mas o nosso espírito permanece e leva com ele tudo o que fizemos aqui quando encarnados na Terra. As coisas boas e as coisas não tão boas. Não tem como salvarmos a nossa alma se a nossa bagagem está pesada de atos não virtuosos. Então, aquelas perguntas que nós devemos nos fazer. O que nós temos que mudar? O que estamos fazendo de errado? O que deixamos de fazer hoje que poderíamos ter feito para ajudar alguém? Olhar mais para o outro, mas também olhar muito para nós, no sentido de nos vigiarmos. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo de bom? O que eu não estou fazendo? O que tenho feito para o próximo? O que tenho feito comigo para ser uma pessoa melhor? Em que locais eu estou frequentando? Com quem estou andando? E este andando, a gente está falando dos nossos pensamentos também. Antigamente se falava, diga-se com quem anda, que o que direis quem és. Mamãe falava muito disso. Hoje não. Os nossos pensamentos dizem claramente com quem nós andamos. Às vezes os nossos pensamentos estão muito poluídos. O que estou praticando? São perguntas que temos que nos fazer. De repente, as respostas que virão, infelizmente, às vezes não são agradáveis. Mas é neste momento que há uma iniciativa de fazer a diferença. Então, céu é uma circunstância tranquila, amena, é uma circunstância que nos traz paz, que nos traz bem-estar, que nos traz equilíbrio, que faz com que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos se equilibrem. E este é o céu verdadeiro, é o que nós buscamos e que nós somos capazes de ter. Agora, o desastroso, infelizmente, ainda é o inferno. Gera intranquilidade, remorso decorrente de atitudes errôneas e invigilantes. Às vezes, a gente fala muito de reencarnações. Às vezes ela é dolorosa, às vezes ela é triste, a nossa encarnação. Mas devemos de inverter a pergunta. Por que ela é dolorosa? Por que ela é triste? Quando nós invertemos a pergunta, quando nós não atribuímos a terceiro o que está acontecendo conosco nesse momento, o que nos trouxe aqui à casa, nós temos a oportunidade de nos perguntar o que essa situação está tentando dizer para nós.
e vamos assim perceber que temos condições de responder. Vamos ter condições de avaliar por que estamos passando por determinada dificuldade, por determinado acontecimento, sucessivamente. Porque talvez ainda não tenhamos aprendido a lição. Porque talvez ainda precisamos nos apegar ao Evangelho de Jesus e buscar as respostas que tanto almejamos encontrar. Porque alguns de nós preferem ainda continuar no inferno? Porque há pessoas que gostam de serem felizes, infelizmente. Porque para ser feliz dá trabalho, é difícil. É difícil mudar a ótica do nosso olhar e dos nossos sentimentos. Porque, infelizmente, às vezes, nós só sabemos pedir. Muitos de nós pedem. A oração é importante, é fundamental, mas precisamos da ação, precisamos do movimento, para que tudo colabore, para que os nossos pedidos sejam atendidos na medida do nosso merecimento. E às vezes, o que acontece, infelizmente, alguns de nós ainda achamos que somos vítimas, quando na verdade não somos. É muito mais fácil, alguns de nós, nos colocarmos como vítimas, porque assim nós não saímos da nossa zona de conforto, porque assim nós acreditamos que não somos abençoados, não dá trabalho, não fazemos esforço. Agora, quando nós saímos da nossa zona de conforto, quando nós queremos fazer a diferença para nós mesmos. Um outro exemplo, a Bíblia nos traz, o Evangelho nos traz. Aquela nossa irmã que, durante muitos anos, ela estava envolvida por aquelas regras que só traziam para ela malefício. De repente também, numa passagem de Jesus, junto com seus discípulos, no meio daquela multidão toda, todos estavam ali ávidos de que seus pedidos fossem atendidos, as curas se efetuassem. E de repente ela só tocou nas vestes de Jesus. E quando ela fez esse exercício de tocar em suas vestes, no meio de toda aquela multidão, Jesus fala que uma força poderosa foi em direção a ela, porque ela havia tocado, de fato, com perseverança, acreditando na sua cura. A mulher que estava sangrando, a multidão que tocava nele, com certeza a maioria estava querendo cura, mas só uma, de fato, queria. Foi uma que queria sair do inferno da doença para a cura. O resto queria ser vítima, ser atendido simplesmente. Uma o tocou diferente. Jesus afirma que sentiu sair poder dele, porque ela queria deixar de ser vítima para ser curada. Um outro exemplo é o retorno do filho pródigo. Nós sabemos que o filho pródigo, ele simplesmente saiu, tudo que foi entregue a ele, ele usufruiu, não vamos julgar se de forma certa ou incorreta. De fato, ele retornou para o seu lar, convívio do seu pai, e de repente lá ele foi recebido com muita festa, porque ele estava voltando, embora já tivesse gastado tudo que foi entregue a ele, ele voltou porque ele despertou. E neste seu voltar, nós podemos estar fazendo uma analogia com Jesus, com Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade. Porque tudo que nós temos, tudo que nos é ofertado por esse Deus de infinito amor e bondade, todos os ensinamentos que recebemos através do Evangelho de Jesus, são dádivas. E embora nós ainda lutemos contra as nossas imperfeições, ainda pecamos, erramos, nos confundimos, sempre. Ele estará de braços abertos
a nos receber, a nos orientar. Ele se faz presente entre nós das mais diversas formas. E nós não podemos esquecer de que nós estamos aqui para aprender. E se temos um Pai maravilhoso, que nunca vai nos abandonar, se nós temos um roteiro seguro para o Evangelho de Jesus, nós temos a fórmula segura do bem-estar, do nosso equilíbrio. E para finalizarmos, nós vamos falando assim. Tem um provérbio oriental que diz que quando damos um passo em direção a Deus, Ele dá 1000 passos em nossa direção. Mas temos que dar o primeiro passo, pelo menos o primeiro passo. Faz a tua parte, que o céu te ajudará. Trouxemos muitas coisas para ilustrar esse tema de hoje. Se quisermos, além do Evangelho, é claro, além do Livro dos Espíritos, além de tantas literaturas do Pentateuco, de Allan Kardec, codificou todo o Espiritismo, a doutrina espírita, entre eles nós temos o céu e o inferno. Não dá para a gente resumir e trazer numa preleção. Se quiserem, tiverem a vontade, o esforço, leiam. Existem 3 capítulos aqui que falam do céu, do inferno, do purgatório. Então, aqueles que tiverem interesse, na nossa biblioteca circulante existe esse livro também, assim como o Livro dos Espíritos, assim como o Consolador, que fala assim na sua pergunta 225, como entender a salvação da alma e como consegui-la. Dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos que traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesmo, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Jesus é o modelo supremo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. Da sua aplicação decorre a luz do Espírito, o Consolador. Ele é psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel. Estou muito alegre, feliz de estarmos aqui todos juntos e vamos nesse momento esquecer um pouquinho de nós, abrirmos os nossos corações, os nossos melhores sentimentos e pensamentos e depositando no centro da nossa sala. Vamos imaginando assim, no centro da nossa sala, um grande cesto. E através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, vamos colocar ali o que melhor possuímos dentro de nós, para que o plano espiritual possa utilizar todas essas energias, todos esses sentimentos, e endereçar a todos os lugares onde houver mais necessidade, chegando em todos os lares, em todos os asilos, orfanatos, hospitais, na caixinha de vibrações, onde ali colocamos o nome de tantas pessoas que nós estamos preocupados. Que o plano espiritual também possa levar estas vibrações, esses sentimentos amorosos para os nossos irmãos que estão pelas ruas, que estão desalentados, que estão tristes. Possa levar para as Cracolândias, esses nossos irmãos encarcerados pelos vícios. Possa levar e adentrar a porta principal da nossa casa a figura de Jesus, abençoando, iluminando todo o nosso lar, as pessoas que porventura lá deixamos para aqui estarmos, e que possamos, neste momento,
pedir que esses sentimentos bons também possam nos envolver, trazendo aquilo que mais necessitamos nesse momento. E que possamos, diante de tanto que recebemos, distribuir àqueles que, porventura, cruzarem conosco os nossos caminhos. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.